بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Meus irmãos, nesta nossa segunda lição, depois de termos abordado a questão relacionada à intenção na aula passada, onde falamos de que as nossas ações serão tomadas em consideração, ou a relevância das nossas ações serão em conformidade às nossas intenções. Portanto, nós iremos dar início a um livro de hadith que vários aspectos serão abordados, inshallah, que o livro é Abu Daud, Sunan Abu Daud. Nós ouvimos falar de grandes imãos, grandes colecionadores de hadith. Ouvimos falar do Imam Bukhari, que tem a melhor coleção de hadith. Depois, o livro mais autêntico depois do Coran é Sahih al-Bukhari. Portanto, depois do Sahih al-Bukhari temos Sahih al-Muslim. Depois do Sahih al-Muslim é Sunan Abi Daud. Nós já falamos aqui de Tirmidhi e, alhamdulillah, trouxemos aqui a explanação do primeiro capítulo ao último. Vamos, inshallah, dar início do livro Sunan, que é o terceiro mais autêntico livro de hadith, depois do Bukhari e do Muslim. Portanto, um grande autor também conhecido por Suleiman bin Daud as-Sijistani. Suleiman bin Daud as-Sijistani foi o autor deste livro, que ele era desta zona chamada Sijistani, que atualmente é uma zona no Irão. Portanto, se formos a ver, dentre os colecionadores dos ahadith, nenhum era árabe, puramente de Meca ou de Medina. Todos eram de fora. Portanto, nós temos caso concreto de Imam Bukhari, o melhor colecionador de hadith. De onde que era? De Bukhara. Bukhara, onde que é hoje? Bukhara. Aquela zona de Uzbequistão. Imam Bukhari era de lá. Imam Muslim, que é o segundo, de onde que era? Muslim bin Hajjaj, que era também da zona Nisapur, zona também no Irão. Depois temos Abu Daud, Suleiman bin Daud as-Sijistani, esta zona Sijistani também no Irão. Temos a seguir Tirmidhi, temos a seguir Nasai, Ibn Majah. Esses 6 livros de hadith autênticos, assim como nós conhecemos os 4 imãos, os 4 famosos imãos, que é Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. É importante para aquilo que for a nossa aula aqui, a nossa explanação, é importante conhecermos esses imãos, 4 imãos, que por vezes nós temos falado besteira, nem sequer nos apercebemos a gravidade daquilo que estamos a falar. Há vezes em que falamos, é bom discutir, os imãos, grandes imãos, discutiam, passavam a noite toda discutindo e nunca havia rivalidade na discussão daquilo que eles tinham por discutir, falando questão do mas'ala, por exemplo. Mas dão até exemplo, Imam Shafi ficava a discutir, debater um assunto com Imam Abu Hanifa, por muito tempo, a noite toda ficavam a discutir mas'ala, e eles no fim do dia se entendiam. Besteira que falamos, nem sequer nos apercebemos, porque esses dois nem sequer eram contemporâneos. O ano em que Imam Abu Hanifa nasceu no ano 80 Hijri e faleceu no ano 150 Hijri. Enquanto que Imam Shafi nasceu no ano 150 e morreu no ano 204. Como é que uma pessoa que nasceu no ano em que o outro faleceu teria um tempo de discutir um assunto? Às vezes nós falamos essas coisas. Portanto, é importante, naquilo que nós fomos aqui a abordar, os capítulos, começando da purificação, da tahara, conforme havíamos falado na lição passada, irão aqui, inshallah, serão abordados e iremos, inshallah, nos beneficiar bastante quanto a isso. Portanto, falamos aqui das escolas, que é no caso de Madhhab Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa, que foi um grande alim, que nasceu no ano 80, conforme disse. É importante reter isso, nasceu no ano 80, faleceu no ano 150. Depois temos Imam Malik, que nasceu no ano 93 Hijri e faleceu no ano 179. E depois temos Imam Shafi, que nasceu no ano 150 Hijri, no ano que Imam Abu Hanifa faleceu, e Imam Shafi faleceu
no ano 204. E o quarto imam Malik ibn Anas, nasceu no ano 164 Hijri e faleceu no ano 241 também Hijri. Para além desses quatro grandes alims que são conhecidos como imãs das escolas de jurisprudência islâmica, não quer dizer que só existiam 4 imãs, existiram muito mais outros imãs. Só que esses 4 tornaram-se famosos, que estabeleceram uma escola de pensamento. Pois temos os grandes colecionadores de hadiths também, como o caso de Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Tirmidhi, Imam Nasai e Ibn Majah. São esses conhecidos como autores de Sahih e Sitta, 6 livros mais autênticos, não é? No Sharia, no Islã. 6 livros de hadith mais autênticos. Portanto, primeiro é Imam Bukhari, que nasceu em Bukhara, conforme disse, na atual região, hoje no país, podemos falar de Uzbequistão, que nasceu no ano 194 Hijri, ano 194 nasceu Imam Bukhari e faleceu no ano, Imam Bukhari nasceu no ano 256, nasceu no ano 194 e faleceu no ano 256 Hijri. Se nós falamos a era atual, não é? Estamos em 2022. Imam Bukhari nasceu no ano 810 e faleceu no ano 870, conforme os historiadores. Depois temos Imam Muslim, que nasceu no ano 202, faleceu no ano 261, e Imam Abu Daud, este que nós iremos dar início, não é, a explanação dos hadiths que ele colecionou. Era conhecido como um grande conhecedor de hadith. Dentre os seus professores de Imam Abu Daud, temos o Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal, que foi um dos imãs das 4 escolas. Não é? Temos o imam, um dos alunos do Imam Ahmad bin Hanbal era Imam Abu Daud, que era grande sábio também de hadith, que este imam nasceu no ano 202 e faleceu no ano 275 com 73 anos de idade. Portanto, foram grandes trabalhos que esses ânimos fizeram, que esses pensadores, né, esses cultores de jurisprudência islâmica. É importante entendermos esta questão do nascimento, do falecimento, para sabermos quem era contemporâneo e quem não era contemporâneo, e isso tem muito a ver com aquilo que nós iremos aqui discutir. Não é? Vamos falar a questão de narradores, vamos falar de narração autêntica. Imam Abu Daud, uma das particularidades, ao terminar um hadith, ele faz a menção da classificação, fala acerca dos narradores deste hadith. Por que é importante entendermos esta ciência? O hadith foi preservado desta forma, em que os narradores são extremamente importantes para a validade e aceitação do hadith. O que isso significa? Para nós fazermos a citação do profeta sallallahu alaihi wasallam, atribuirmos uma narração ao profeta sallallahu alaihi wasallam, deve existir aquilo que chama-se corrente de narradores. Eu ouvi do meu professor ouviu do professor dele ouviu do professor dele, e assim sucessivamente, até onde a corrente está toda salva, onde os autores, por exemplo, Imam Bukhari, ele menciona na sua narração, ou Imam Abu Daud, no hadith que ele está a mencionar, ele começa a mencionar que ele ouviu o tal hadith do seu professor, menciona o nome do professor, e o professor ouviu de tal fulano, também vem mencionado, e assim sucessivamente, até chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós aqui que narramos aqui, eu, Suleiman, ao narrar, eu ouvi o tal hadith, por exemplo, meu professor de Abu Daud era Musa Patel, e Musa ouviu do professor dele, e assim sucessivamente, que nos nossos certificados vem esta cadeia toda. E o hadith foi preservado desta maneira, não é? Dos narradores, por exemplo, do Bukhari, onde ele já fez o registro, temos aqui um livro onde constam, não é, esta menção dos livros. Quando aparece uma corrente de narradores, que isso também é estudado, e, por exemplo, um dos narradores omite de quem ele ouviu, isso põe em causa a narração toda. O hadith foi preservado desta maneira.
E há pessoas que memorizaram isso tudo, isso está memorizado, para não falar somente disso estar escrito em livros, isso também está memorizado, assim como o Corão está memorizado, essa narração toda está memorizada. Falar também da importância de estudar a cada indivíduo nesta corrente de narração. Tem narradores, um ouviu de um, outro ouviu do outro. A cada narrador, a sua biografia é estudada. De onde que era, quando nasceu, onde que vivia, quem eram os seus contemporâneos, qual era a sua conduta, e se a conduta de um deles for duvidosa, isso poderá pôr em causa o hadith todo. Por exemplo, Imam Bukhari, se não estiver equivocado, Imam Bukhari viajou para uma certa zona porque ouviu, estava lá alguém que tinha uma narração, um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele vai para aquele lugar para ouvir daquela pessoa que está narrando o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari tinha condições muito severas para aceitar hadith. A pessoa tinha que ser uma pessoa idônea, uma pessoa piedosa, uma pessoa que não era mentirosa, uma pessoa cumpridora das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, por aí em diante. Então ele viaja para esta localidade onde alguém tinha um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam a narrar. Quando ele lá chegou, encontrou a tal pessoa, estava a dar de comer os seus animais. Mas o que ele estava a fazer? Ele estava a simular como se estivesse a dar comida a um animal. Quando o animal viesse perto para comer, ele puxava e não dava para comer. E ele brincava desta maneira com o animal. Imam Bukhari disse, olha, este está a mentir para um animal. Está a mentir para um animal. Como é que eu posso aceitar hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam dele? Imam Bukhari não aceitou a narração deste indivíduo. Era precaução que Imam Bukhari, assim como outros imãos tinham as suas condições, mas do Imam Bukhari era mais severo, não é, na aceitação, não é, dos ahadis. Imam Abu Daud tem suas particularidades que no decorrer das nossas lições, inshallah, nós iremos mencionar. Mas com esta introdução que pretendia dar um resumo, uma coisa bem simples, falando concretamente da corrente de narradores. Vocês não são capazes de fixar isso tudo para poder saber, mas era simplesmente para entender o que se refere quando se fala de corrente de narrador, o que se refere quando se fala de uma narração autêntica, uma narração fraca, uma narração inventada. Inventada não precisamos desenvolver, porque alguém inventou e disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que é um dos maiores pecados que a pessoa poderá fazer, atribuir um dito falso ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, na próxima lição nós iremos dar início ao primeiro capítulo, não é, do Sunan Abu Daud, que é exatamente no Kitabu At-Tahara. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.